Opa, peraí. A Coreia do Norte tem uma economia? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Pelo título do vídeo, já dá para se perguntar: como o país que mais representa o aspecto econômico do comunismo pode ter uma economia? Pois é, para entender, vamos primeiro explicar o que é economia. Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas que visa a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Simplificando, é algo orgânico para proporcionar a geração de riqueza nas trocas, apesar da interferência de um ente central. Partindo disso, podemos entender que até a sua casa tem uma economia. Tem a riqueza adquirida, seja pelo trabalho ou produção, tem os gastos e as despesas, fundamentais ou não. Pode haver déficit ou superávit, e uma sobra pode ir para o colchão, um título bancário ou estatal, ou ainda para algum ativo variável, ou com mais inteligência, Bitcoin. Quando ampliamos essa análise para o tamanho de um país, temos mais coisas para ponderar. Taxa de juros estatais, mercado de ações e seus derivativos, câmbio, entre outros. Isso aumenta a complexidade, mas ainda assim não deixa de ser um sistema de trocas. Não ter uma economia significa não haver condições para até mesmo conseguir os insumos para plantar o que se come. E é justamente isso que não acontece na Coreia do Norte. Lá não há uma economia. Para entender como a economia de um país pode ser menor do que a de bairros de cidades, vamos voltar a quando as Coreias foram divididas. É bom ressaltar que, para a maioria dos coreanos, tanto do norte quanto do sul, só existe uma Coreia, com o detalhe de que metade do país está sob um regime totalitário. Bem, durante as primeiras décadas do século XX, a Coreia foi completamente dominada pelo Japão, especialmente na Segunda Guerra Mundial. A dominação japonesa era brutal e todas as decisões para a economia do país eram tomadas pelo imperador japonês. Para entender que modelo adotaram, basta lembrar quem eram os aliados do Japão na Segunda Guerra. Eram a Alemanha, comandada pelo Bigodinho Nervoso, e a Itália, sob o regime ultra-esquerdista, cujo lema era tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado, e cujo nome os esquerdistas usam para xingar quem discorda deles. Após a Segunda Guerra, o Japão teve que sair. Com isso, a Coreia ficou separada em duas ideologias provenientes das superpotências da época: os Estados Unidos e a extinta União Soviética. Então ficou o norte sob regime ditatorial comunista e o sul com governo capitalista. Aqui o uso do termo capitalista é segundo a definição estatista do termo, que é socialismo corporativista. E olha que a Coreia do Sul possivelmente é um dos países mais corporativistas do mundo. Tem empresa sozinha de tecnologia cuja atividade representa uns 20% do PIB. Mas isso é para outro vídeo. Em 1950, a parte comunista Paz e Amor do Norte declarou guerra contra o Sul e dominou a maior parte da península. Porém, outros países, incluindo os Estados Unidos, enviaram ajuda para a Coreia do Sul, que rapidamente reconquistou quase toda a Coreia. E a China, preocupada em ter uma guerra tão perto da fronteira, mandou exércitos para apoiar a Coreia do Norte. Isso ajudou a equilibrar o conflito, e a luta durou até 1953 e acabou mais ou menos como havia começado, com as Coreias divididas no paralelo 38. Geralmente, quando pensamos em exemplos de onde o comunismo não funcionou, lembramos da ex-União Soviética e das Alemanhas divididas. No caso germânico, ambas tinham partido do mesmo ponto e, claramente, a Alemanha Ocidental prosperou exatamente por conta do fator econômico. Mas o exemplo das Coreias exemplifica melhor. Quando foram divididas, Norte e Sul não tinham partido da mesma situação economicamente falando. A Coreia do Norte tinha abundância de recursos naturais como carvão, ferro, cobre, ouro e prata, e até turismo no Monte Baekdu, um vulcão ativo onde há um lago termal chamado Celestial e que era considerado sagrado pelos coreanos. Essa beleza natural ficou com um governo acima do paralelo 38. Além disso, a Coreia do Norte faz fronteira com a China e com a ex-União Soviética. Esses dois países comunistas apoiavam o regime norte-coreano. Ao mesmo tempo, a Coreia do Sul tinha como única fronteira a Coreia do Norte, e o aliado mais próximo dos sul-coreanos era o Japão, mas as lembranças do bigodismo faziam com que a Coreia do Sul evitasse contato com o Japão. E no quesito natureza, a Coreia do Sul tinha apenas o mar para pescar. Então, nem mesmo os socialistas e nacionalistas mais ferrenhos, que bradam sobre a abundância de recursos naturais, poderiam dizer que a Coreia do Sul tinha vantagem em relação à do Norte.
E, de fato, a princípio, pelos recursos e apoios financeiros, a economia da Coreia do Norte estava bem melhor que a do Sul. Grande parte disso foi fomentada pela ex-União Soviética, que estava disposta a fornecer maquinário e conhecimento industrial em troca de minérios. Porém, em 1965, a coisa mudou pela primeira vez. A taxa de crescimento da Coreia do Sul ultrapassou a do Norte. Mesmo a Coreia do Sul sendo muito menor, a superação ocorreu pela questão econômica e por conta de problemas da comunista. Vocês lembram que a China e a ex-União Soviética eram ambos comunistas? Então, parafraseando Ludwig von Mises, a pior coisa que pode acontecer para um socialista é ter socialistas acima que não são seus amigos. Esses países comunistas criticavam tanto as políticas uns dos outros que não se entendiam. As diferenças eram tantas que a Coreia do Norte tinha dúvida ao escolher um aliado. Acabou escolhendo a China. E nos anos seguintes a coisa só piorou, especialmente nos anos 80. Com a crise do petróleo, as exportações de commodities da Coreia do Norte despencaram. E para sustentar o planejamento foram feitos diversos empréstimos internacionais, especialmente da China e da ex-União Soviética. Um dos maiores custos era o militar, aproximadamente 25% do total governamental. Para entender o tamanho do absurdo, vamos usar os Estados Unidos como referência de lugar mais militarizado. Eles gastam 54% da verba federal com o exército. Entretanto, os americanos também têm verbas estaduais e municipais fora a verba federal. Além disso, o governo é somente uma parte da economia americana. Assim, só uns 3% do PIB são de gastos militares. Por outro lado, o PIB da Coreia do Norte é basicamente o gasto estatal, já que se trata de uma economia de planejamento e controles centrais. Lá é proporcionalmente de 6 a 8 vezes maior do que a do americano. Pior que os anos 80 foi a década seguinte. Em 1991, a ex-União Soviética caiu e, junto com ela, uma das fontes de empréstimo para a Coreia do Norte. E mais, a recém-formada Rússia estava desesperadamente precisando da grana de volta para poder recomeçar. Como se não bastasse isso, houve vários desastres naturais, como as grandes inundações em 1995 e 97 e a Grande Seca de 1998. Tais desastres prejudicaram a produção de grãos em 36%, o que causou a morte de 2 milhões de pessoas por fome. Inundações também destruíram muitas mineradoras. E como os equipamentos já eram arcaicos, a mineração da Coreia do Norte foi para o buraco. A alternativa, então, foi pedir ajuda à comunidade internacional, que prontamente passou a fazer doações para o país comunista falido. Dentre os principais doadores estava a Coreia do Sul. Pois é, o valor total de ajuda humanitária foi de 2,6 bilhões de dólares. Agora, o quanto disso foi usado para alimentar a população e o quanto foi para produzir armas, fica aí para você adivinhar. Depois de resistir muito nos anos 90 e 2000, a Coreia do Norte olhou para a China e aceitou liberar um pouco do capitalismo entre 2009 e 2013. Mas, como o comunista é comunista até para tratar de capitalismo, o capitalismo lá, com muitas aspas, era o seguinte: alguém que quisesse abrir uma loja teria que usar um terreno concedido pelo Estado, ou seja, propriedade privada zero. Aí o governo define o horário de funcionamento e se ele quiser que o estabelecimento feche, vai fechar. Tem mais, a carga tributária era absurdamente alta, variava entre 20% e 50% do lucro, a depender do suborno mensal. E tudo isso com consumidores tão pobres que a maior parte do país não tem nem mesmo energia elétrica. Precisa contar o final? Alguém achava que iria dar certo? Mas e aí? Isso significa que não há algo como um setor privado na Coreia do Norte? Mais ou menos. Digamos que você fosse norte-coreano e quisesse abrir um restaurante lá. Primeiro teria que ir até a estatal de alimentos e depois de pagar o suborno a algum agente oficial, poderia ser escolhido para ser o supervisor de um restaurante estatal. Lá o governo faz a vida das pessoas mais prática. Ninguém gasta tempo escolhendo corte de cabelo e roupas, por exemplo. Lá ninguém reclama da vida, porque não pode. O principal é que esse restaurante não seria seu. Lá tudo pertence à ditadura. Portanto, ela decide até as refeições servidas e os preços também. E como supervisor, você receberia um salário. Mas é claro que os clientes, como todo mundo aprende naturalmente, sabem que o valor de qualquer coisa é sempre subjetivo.
Lá não é diferente, e eles sabem que, se pagarem um preço diferenciado, você estaria disposto a servir algo também diferenciado, melhor do que as gororobas sem gosto número 1, número 2 ou 3 que estão no cardápio. É sempre assim. Sempre que o governo ergue um muro, o mercado passa a vender escadas. O ser humano interage com base em incentivos. Num país onde praticamente todo o comércio é proibido, o mercado negro é imenso. Mesmo sendo um país pequeno e fechado, a Coreia do Norte é o terceiro maior exportador de ópio e o sexto maior exportador de heroína do mundo. Metade das drogas ilegais consumidas no Japão sai de lá. Atualmente, estima-se que o PIB da Coreia do Norte esteja entre 25 e 40 bilhões de dólares. E dizemos estima-se porque é extremamente difícil obter informações da economia de lá que não venham do Partido Comunista. E também pela dificuldade de estabelecer o câmbio real da moeda norte-coreana, o won, que não aparece em qualquer casa de câmbio fora de lá. Isso faz o PIB da Coreia do Norte ser menor do que o da minúscula cidade de Beverly Hills, na Califórnia. No final das contas, a Coreia do Norte, apesar de ter muito mais recursos naturais, tem uma economia patética, aproximadamente 60 vezes menor que a do Sul. Para entender como a economia sul-coreana cresceu tanto, basta observar os vários exemplos mundiais para entender que idade, tamanho e abundância de recursos naturais ou tantos outros fatores não são determinantes. Capitalismo é liberdade de trocas, e quanto mais houver, mais riqueza será gerada. Mas essa questão merece uma rica resposta, e logo a gente mostra aqui em outro vídeo. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Libby Rhodes, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!